em 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. Mariana, eu até chamei Marquinhos para assistir essa aula. Ixi, é verdade. 1 Timóteo 2, do 8 ao 15. É um texto, aliás, antes da gente ir para esse texto, eu queria só fechar, pode deixar marcado aí na Bíblia de vocês, alguns assuntos que nós falamos em relação ao reino de Deus, para fechar, né, a gente começar nesse novo assunto hoje. Então, pode abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus capítulo 13, versos 44 ao 53. Isso. Mateus 13, do 44 ao 53. Assim, novamente o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e para sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Novamente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo toda a sorte de espécies, e, estando cheia, puxam-na para a praia, e, assentando-se, ajuntam os bons em cestos, mas lançam fora os ruins. Assim será no final do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: compreende essas coisas? Disseram-lhe eles: sim. Então ele lhes disse: portanto, todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Eu queria destacar aqui, porque nós falamos que, em relação a essa parábola, onde Jesus fala que um homem encontrou um tesouro num campo e aí vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo por causa do tesouro que tinha nele. E essa comparação com o reino de Deus aponta para o seguinte: que tudo que a gente tem não é nada comparado a esse grande tesouro que nós encontramos. Então, nenhum sacrifício pode ser considerado grande demais ou difícil demais quando está em jogo esse tesouro que nós encontramos. Então, vale a pena deixar tudo, vale a pena fazer todo o sacrifício em prol do reino de Deus. E aí, ele vai falar aqui que o reino de Deus também é semelhante a um homem que lança sua rede ao mar, ao pescador, e quando ele recolhe, vem peixes bons e peixes ruins. Nós precisamos entender e ter a maturidade que igreja não é só lugar de gente de Deus. A Bíblia fala que o próprio Satanás é quem semeou o trigo, semeou o joio na igreja. A parábola do joio e do trigo, os anjos perguntam: Senhor, quem que plantou aqui o joio? Se nós semeamos trigo. E aí ele diz assim: um inimigo. Então tem gente que vem à igreja trazida por Deus para ser salvo, mas tem gente que vem à igreja mandada por Satanás para causar perturbação. E a gente não vai ter esse discernimento de saber quem é quem agora. A Bíblia fala aqui que os anjos, eles vão, no final dos tempos, separar os maus dos bons. Então nós não podemos nos iludir e achar que a igreja é um pedaço, digamos assim, é um local onde não vão haver problemas. Sim, vão haver muitos problemas, né? É um pedacinho do céu, mas não é o céu ainda, né? E aí ele fala aqui do escriba, que todo escriba instruído em relação ao reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Nós precisamos entender que no reino de Deus é importante, quando surgem coisas novas, uma nova visão,
uma nova filosofia de ministério, uma nova maneira de se fazer as coisas, mas a gente não pode abandonar o velho também. Velho e novo caminham juntos no reino de Deus. Então é importante a gente ter esse equilíbrio e saber conciliar as coisas. E aí, o próximo texto, Marcos 4, do 26 ao 34. 26 ao 34. E disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir e se levanta noite e de dia, e a semente brota e cresce, e nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente mete a foice, porque é chegado a colheita. Isso daqui é fantástico, porque o trabalho nosso no reino de Deus não é de fazer, não é de converter as pessoas, não é de convencer as pessoas, nem de fazer a obra de Deus crescer. A gente faz o quê? Semeia. E o apóstolo Paulo lhe diz isso. Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, aquilo que a gente faz no reino de Deus, o nosso trabalho, nós não precisamos estar preocupados, será que vai dar resultado? Porque assim como quando nós lançamos uma semente na terra, ela brota por si mesma, a palavra de Deus, quando é semeada, o trabalho no reino de Deus, quando é feito, por si só ele vai brotar. É algo automático. Nós não temos que carregar aquele fardo nas costas de achar que a gente tem que produzir o resultado. Porque o resultado que nós fizermos na direção do Espírito Santo, por si só ele vem. Porque o reino de Deus é assim. E aí ele fala, né, que primeiro brota, depois vem a folha, depois a espiga, o grão, e depois, quando está maduro, colhe. Então é um processo. Tem coisa que a gente faz no reino de Deus, na igreja, que a gente vai ver o resultado daqui a 2 anos, 3 anos, e é um processo de crescimento que está ali. Então é lançar a semente, fazer o que Deus está mandando e deixar que o restante Deus cuida. Né? Aí o próximo texto, finalizando, Mateus 10, 7. Voltando lá para Mateus. A partir do verso 8, diz assim: curai os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para a sua jornada, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aí, indo mais aqui para frente, agora vamos lá para Lucas 22, do 35 ao 38. Lucas 22.
O versículo 35 diz assim: ele lhes disse: quando eu vos enviei sem bolsa, alforjes ou calçados, faltou-lhes alguma coisa? E eles responderam: não. Foi aquele texto que nós lemos, né? Jesus mandou eles em uma missão e disse que era para eles não se preocuparem com o sustento. Então ele lhes disse: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também seu alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre uma. O que nós precisamos entender em relação ao reino de Deus? Que nem tudo é espiritual. Deus, ele leva em questão, em consideração, as questões humanas. A gente vê num primeiro momento os apóstolos saindo sem preocupação com o sustento. Deus iria prover. Mas chegou um momento do ministério de Jesus onde ele seria preso, torturado e morto. Mas não era o momento dos apóstolos também passarem por essa perseguição. Eles não estavam preparados para aquilo. Então Jesus, sabendo disso, ele poupou eles e falou assim: olha, num primeiro momento, vocês saíram, não precisaram se preocupar com o sustento. Agora não, agora o cenário mudou. É o cenário de perseguição. E aí ele fala assim: quem não tem espada, venda a sua roupa, a sua capa, que era colocado por cima da túnica, e compra uma espada. Para que Jesus mandou os discípulos andarem armados? Já que a espada era a arma que se tinha na época. Na época não tinha revólver, então Jesus não ia mandar eles comprarem um fuzil, uma pistola, mandou eles levarem uma espada. Por quê? Pedro entendeu errado. Quando o soldado foi prender Jesus, Malco, Pedro pegou a espada e cortou a orelha. Jesus falou assim: Pedro, quem fere a espada, importa que seja quem mata com a espada, ou quem fere com a espada, importa que seja ferido. E aí Jesus pega a orelha de Malco, coloca de novo no lugar. Por quê? Porque Jesus não mandou que eles andassem armados para atacar, era para defesa. Porque vocês imaginem, os principais religiosos queriam botar a mão em Jesus por causa da inveja que eles tinham, dos milagres que ele estava fazendo. E, consequentemente, quem estava junto com Jesus ia dançar. Mas, olha a cabeça, como é que devem ter pensado, né, os religiosos daquela época e até os soldados. Gente, tem um grupo grande com Jesus, que pode resistir, pode dar um prejuízo a nós, podem nos matar, podem nos ferir. Então, quando eles prenderam Jesus, que talvez algum soldado possa ter dito assim: vamos atrás dos apóstolos, vamos prender eles também. Um outro deve ter dito: não, deixa esses caras irem embora, eles estão armados, né? Não vou mexer com eles não, a gente já tem quem a gente quer. Pegaram Jesus. Então eles foram embora, exatamente como Jesus queria, sem que eles fossem, presos junto com eles. E aí a espada não serviu naquele momento para atacar, mas simplesmente como arma de intimidação e de defesa. Nem de defesa, de intimidação. Então, Deus leva em consideração as questões humanas. Eu vou morar na minha casa, Deus está me guardando, eu não vou botar grade na janela. Está arriscado você acordar de madrugada com um ladrão dentro da sua casa. Né? Deus me guarda, eu vou andar 2 horas da manhã na rua. Está arriscado ser assaltado ou sofrer algum prejuízo. Então, nós temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. A gente não pode achar que tudo é resolvido só na questão espiritual. Tem as questões humanas que nós temos que levar em consideração. Quer ver um outro exemplo interessante? Quando Jesus fazia os seus milagres, por diversas vezes nos evangelhos, ele dizia assim: olha, não conta ninguém que eu fiz esse milagre. Mas, se era para o reino de Deus expandir, para a palavra de Deus ser divulgada, por que Jesus proibia as pessoas de divulgarem o milagre? Por uma razão muito simples: não era a hora do evangelho crescer. O momento do evangelho explodir e ganhar o mundo foi no período da igreja primitiva, onde se converteram 3.000 almas, depois 5.000. Mas naquele momento ali do ministério de Jesus, ele estava preparando um grupo específico para que esse grupo, sim, recebesse o Espírito Santo e espalhasse o evangelho pelo mundo inteiro. Então não era o tempo de o evangelho ganhar o mundo inteiro. O evangelho foi aquela parte que
multidão, batizar milhões de pessoas, para depois quando ele batizar Jesus, já está com mais ou menos um terreno já meio que arado, né? E colocar a semente do Evangelho. Exato. João Batista foi um precursor, né? Ele preparou a chegada de Jesus. Então, olha, né? Como é que até Jesus, no seu ministério... Por exemplo, Jesus ele não vai fazer um milagre, mas ele não tem divulgar. Sim. E aí foi antes que João Batista vai fazer ele. Não, João Batista foi antes. Ele foi o precursor, ele preparou o terreno para Jesus. Ele tinha alguns discípulos, né? Se tornaram discípulos de Jesus. Depois João Batista é preso. E quando ele é preso, Jesus está no meio do seu ministério, né? E aí, já no seu ministério, Jesus recomendava que as pessoas não divulgassem os seus milagres, porque na época de João Batista e na época de Jesus, não era o tempo do Evangelho explodir e crescer, era o tempo de preparação. Oi? É o tempo de preparar a terra para poder vir, exato. Para poder fazer, isso, exato. Uhum. Pode falar, Maria. Não, foi tipo pouco depois da morte dele, né? Ele começou a ficar mais firme nesse negócio. Depois da morte de Jesus? Não vai ser. E começou a acelerar mais esse negócio dele, expandir o evangelho, que já sabia que ela estava se aproximando, porque a coisa estava chegando, né? Isso. Nos últimos dias de Jesus, a fama dele já havia percorrido, né, todas as regiões, apesar dele recomendar que alguns milagres não fossem divulgados, mas as pessoas mesmo assim falavam. E também havia uma questão que a nação de Israel ansiava por um rei. E aí eles tentaram inclusive fazer Jesus rei à força, mas ele não permitiu. Quer dizer, então se a fama dele se crescesse demais, ia despertar assim, o interesse das autoridades, os religiosos iam estar mais atentos a ele e o ministério dele seria prejudicado. A crucificação dele, justamente pela acusação de ser rei dos judeus, aconteceu no tempo certo, mas Jesus ele procurava se esquivar, né, ficar mais anônimo naquele primeiro momento. E aí tem uma parte da série que ele já pede para poder a pessoa procurar e contar às outras pessoas que ele já começa a fazer o ensinamento, já começa a ser estudante, igual aquela parte que ele toda a pessoa não sabia como que eu alimentar. Exato. E aí ele estava já propagando o evangelho de uma forma que outras pessoas de outro, não sei se era outro país, e tem um momento onde Jesus faz um discurso muito duro, que toda a multidão abandona ele. Aí ele vira para os 12 e diz assim: vocês querem ir embora também? E aí Pedro fala: para onde iremos de nós se tu tens as palavras de vida eterna? Então Jesus não estava preocupado com a multidão naquele primeiro momento, né? Apesar das multidões o seguirem. E quando a gente olha hoje a realidade das nossas igrejas, nós temos que ter muito discernimento para entender o tempo, porque cada um tem um tempo. Deus tem um tempo de fazer algo na vida do Elias, na vida da irmã Jusceia, na minha vida, e Deus respeita o tempo de cada um. Deus respeita o tempo de cada igreja. A minha igreja tem que ter 1000 membros, mas será que a sua igreja está preparada para ter esses 1000 membros? Na igreja tem que ter conversões, o Espírito Santo é sábio. Como é que ele vai gerar conversões na igreja se a igreja não está preparada para cuidar desses novos decididos? Então, tudo tem um processo guiado por Deus. E aí a pessoa, Deus vai dar 100 conversões na igreja, mas e essas 100 pessoas vão dar trabalho? Vai ter gente para cuidar? Quer dizer, então, nós precisamos levar essas questões em conta, em relação ao reino de Deus. E entender também que o nosso primeiro ministério é a família.
Eu tenho me preocupado muito ultimamente porque com essa questão do ativismo religioso. Não é a quantidade de coisas que eu faço na igreja, porque cada um tem uma disponibilidade. E às vezes a pessoa ela vive em função da igreja e abandona a família, que é o seu principal ministério. Então o que conta? O que Deus quer de nós? Primeiro ser, para depois fazer. O que aconteceu com Marta e Maria. Maria estava fazendo muitas coisas para Jesus, mas não estava agradando ele. Quem estava agradando? Quem estava aos pés dele, que era Maria. Então hoje tem muito crente na igreja fazendo um monte de coisa, mas com a vida devocional arrasada, vida com Deus precária. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não tem intimidade. Não é isso que Deus quer, né, de nós. Falando de pessoas, agora tudo que ele fala, eu estou lembrando. A minha parte, você viu até a temporada 3? Eu vi tudo. Já viu tudo? Estou esperando mais uma semana no cinema. Legal. Agora, não já veio. Pastor, você está falando aí mesmo, porque a gente não quer agora as mulheres separadas, ou não fazer uma pregação, você precisa falar a Deus comigo e todo, porque em casais, né, acabou, não está dando certo, vão separar, e adianta de Deus? A gente vai estudar isso lá em 2 Timóteo. A família é muito importante, né? A família está abandonada. Tem até um trecho que o Lula falou isso, né? Que, mas isso lá que até a morte, senão tem outras coisas. Aí começou a falar de morte e disso aqui, Vai voltar, vai voltar. 1 Timóteo, agora o texto polêmico do dia, em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 ao 15. Esse texto vai trazer um aprendizado muito legal. No início vai ser difícil, a gente vai complicar para depois explicar. Capítulo 2, do verso 8 ao 15. Eu vou até botar aqui os textos que são referentes. Vamos fazer uma leitura alternada? Começando em Timóteo, eu vou ler aqui o primeiro versículo, depois Mariana, e aí vai na sequência.
Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Versículo 9. Pode ler. Só até aí, vamos analisar por parte, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem com vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Será que a Bíblia está dizendo aqui que a mulher não pode usar joias, trança ou vestidos caros? Aqueles R$60 de marquinhos. Eu entendo que ela tem que pagar o total, né? A pastora Fernanda, ela, como fala, o bem na frente dela, no caso do folclore, não vai, né? Que a praia, né? Mas vamos dizer assim, ela não vai à praia para não expor a pessoa dela, porque ela tem bem mais pessoas que ela fala, do ponto dela para o marido dela. E aí, de roupa, não que ela não vai usar joia, qualquer outro tipo de roupa, mas, por exemplo, eu entendi. Na praia, ela ficaria muito exposta, pelo traje. A resposta... Isso aí. E aí em 1 Pedro 3, do 1 ao 5, está a explicação dessa primeira parte aqui. 1 Pedro 3, do 1 ao 5. Se achou, pode ler. Igualmente, vocês, esposas, sejam sujeitos, cada um ao seu próprio marido, para que eles não obedecem a palavra, seja grande sem palavra alguma, por meio da conduta. Ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que Deus tem, que a beleza que vocês não fez exterior com mudança de cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja esse interior, uma beleza permanente e um espírito humano tranquilo, que é de grande valor de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam considerar as mulheres que superaram a Deus. Dando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, do mesmo modo que as mulheres se ataviem com vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, ele não está dizendo que a mulher não possa usar um vestido dispendioso ou joias, mas sim que a principal beleza dela seja um espírito manso e quieto, como diz lá em 1 Pedro, que é precioso aos olhos de Deus. Que ela se atavie com boas obras. Então, a beleza exterior não pode ser mais preciosa, mais importante do que a beleza interior de uma mulher de Deus. É isso que a primeira parte do texto está nos ensinando. Mas até aqui está fácil, né? Manso, no espírito manso e quieto. Agora vai ficar mais difícil.
Irmã Sônia, continua lendo para a gente aí agora, lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 11. Aprende bem. Ó Deus. Combinação. 1 Timóteo 2, 11. Pode ler. Aí o que o apóstolo Paulo diz para vocês? Pode ler o próximo. Ih, complicou. Paulo está querendo que as mulheres ficam em silêncio. Aí agora, para a gente entender esses próximos versículos, a gente vai ter que recorrer ao grego e a 1 Coríntios 11, 1 ao 10. Olha o que Paulo diz. Do mesmo... Cadê? A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição ou submissão. Não permito que a mulher ensine, nem usurpe autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. A palavra silêncio aqui, no grego, ela pode significar silêncio, mas ela pode significar quietude, mansidão, temperança. Então não é que a mulher tenha que ficar em silêncio e não possa falar. O que ele está dizendo... Exato, é a sabedoria, tanto que lá em 1 Pedro ele diz que a mulher, pela sua conduta, ela possa ganhar um marido não crente sem palavras, sem precisar dizer nada, só com a conduta, só com o comportamento dela. E aí eu estava outro dia comprando material numa loja, e aí tinha um rapazinho lá comentando o que aconteceu na igreja dele, que marido e mulher estavam indo para a igreja, e no carro, o celular dele estava no painel, eu sei que o celular caiu. E ele estava dirigindo no trânsito, ela falou, não pega o celular não, você está dirigindo. E ele foi teimar, baixou para pegar o celular, quando ele baixou, o carro da frente cresceu, freou e bateu no carro. E aí foi aquela brigalhada entre marido e mulher, né? Aquela confusão, falei com você que não era para baixar. Mas, né, chegou na igreja, eles estavam entrando, de repente houve um tapão. Eu falei com você que não era para pegar o celular, olha o que você fez com o carro. A mulher deu um tapa nas costas do marido, brigando com ele porque ele tinha pego o celular e tinha batido no carro. E o rapaz falou, essa mulher é brava pra caramba. O marido fica pianinho com ela. Então, perdeu a mansidão. Oi? Cadê a mansidão? Cadê a quietude? Então não é que a mulher não possa falar, mas precisa haver um comportamento diferente, né? Porque tem muitas mulheres, inclusive, que não conseguem ganhar os seus esposos para Jesus, porque não há essa sabedoria de se calar na hora que tem que calar, de não ficar o tempo todo argumentando, brigando, questionando. Tem hora que não tem que se falar nada, porque as palavras não vão resolver. Vai resolver o bom exemplo, né? Às vezes o silêncio. É isso que o texto está querendo dizer aqui nesse primeiro momento. Mas vamos agora aqui, porque o apóstolo Paulo está dizendo que não permite que a mulher ensine. E aí? E as pastoras? Isso que eu te falar, até vida de pessoas, lugares, vocês falam que na palavra de Deus não diz que está certo de pastora, mulher. Quando você não tiver autoridade para falar coisas. Alguns usam esse texto aqui para justificar essa postura. Né? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não permite que a mulher ensine. Como assim a mulher pode ser professora da escola dominical, ela não pode pregar? Ela não... Não concordaram. Entendi.
Essas aí leram esse texto aqui, de primeira. Vamos abrir lá agora em 1 Coríntios 11, do 1 ao 10, para a gente entender, porque o próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo, escreve aos Coríntios também. Vamos ver o que ele fala lá em 1 Coríntios 11, do 1 ao 10. Pode ler. Sejam meus cuidadores com também sobre o trabalho. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e representam a gratidão como eu as transmiti. Quero, porém, que saibam que isso é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça do filho. Todo homem chora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Olha aí, para aí. Ele vai falar da mulher que profetiza. Profetizar é pregar. Como é que o apóstolo Paulo fala que a mulher tem que ficar em silêncio? E agora ele está dizendo que a mulher que profetiza com a cabeça descoberta desonra. Só para a gente entender essa questão da cabeça coberta e descoberta, por exemplo, os pagãos, os homens, eles usavam, eles cobriam suas cabeças. E as mulheres, porque se a gente for olhar, por exemplo, o contexto cultural hoje do Oriente Médio, as mulheres ainda usam o véu. Aquilo ali é uma forma, digamos assim, que eles entendem, né, na cultura deles, da mulher se, digamos assim, se preservar. Porque a mulher, eu ouvi um podcast de uma mulher falando que ela foi num país desse do Oriente Médio, ela costume aqui no Brasil, né, de andar com a cabeça descoberta e de ser muito comunicativa. Veio um homem falar com ela começou a conversar com ele, a sorrir. E na cultura deles, uma mulher conversando com um homem, sorrindo, está convidando. E ele apontou o seio dela. E ela tomou um susto e subiu chorando. E o marido dela, era um camarada importante, né? Ele falou com ela, o problema foi resolvido, deram um sumiço no cara. Os capangas dele foram atrás do cara. Mas ela não sabia. Então, no Oriente Médio, a mulher ainda usa o véu, ela não fala diretamente com o homem. Tem toda essa questão cultural que na época do Novo Testamento era assim também. Então, quando uma mulher andava sem véu, geralmente era uma prostituta, que estava querendo mostrar o corpo, né? Na época tinha muita prostituição, nós falamos disso aqui, e estava querendo mostrar o seu corpo para se prostituir. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em relação ao véu? Que a mulher hoje, na cultura brasileira, tem que usar um véu? Não. É que a mulher tem que ser diferente. A mulher cristã tem que ser diferente da mulher mundana. Assim como o homem cristão tem que ser diferente do pagão. Naquela época, o pagão andava coberto. Mas o homem, por ser a imagem e semelhança de Deus, a cultura, né? Falava isso, ele tinha que andar descoberto, ele não podia colocar um véu, uma capa sobre ele, né, cobrindo o seu rosto. Então, nesse primeiro momento aqui, o apóstolo Paulo, quando fala do véu, ele está dizendo dessa diferença que o cristão deve ter em relação ao ímpio. Não que hoje a mulher tenha que usar o véu, ou que hoje o homem não possa cobrir a sua cabeça, né? É importante a gente entender, porque tem igrejas aí que hoje a gente vê ainda a mulher usando o véu, usando esse texto aqui ao pé da letra. Aí continua. A aula aí que a gente vai ver depois lá em Timóteo. Crie no jeito de cura. Que a mulher foi criada primeiro, e que a mulher foi criada por causa do homem, não o homem por causa da mulher, ele não está desprezando a mulher. E depois, no final do texto, ele vai dizer assim: a mulher veio do homem,
mas o homem vem da mulher. Tem algum homem nesse mundo que não tenha vindo de alguma mulher? Não. Então Deus equilibrou, Deus colocou todo mundo no mesmo patamar. Mas o que Deus está falando aqui é em relação à primogenitura. Isso tem um sentido muito forte na Bíblia e também na visão de Deus. Aquele que veio primeiro, aquele que foi criado primeiro, não que seja mais importante, mas é aquele que vai exercer liderança. É aquele que foi colocado por Deus como cabeça, o filho primogênito, né? O homem por ter sido criado primeiro. Então tem todo esse contexto. O próprio Jesus falou: antes que Abraão existisse, eu existo antes de todo mundo, eu sempre existi. Eu vou ter que me respeitar. Jesus falou isso com os escribas e fariseus daquela época. E aí ele vai sair algo que a gente não entende, que a mulher deve ter a cabeça coberta por causa dos anjos. Como assim? O que anjo tem a ver com isso? Eu preguei uma mensagem quarta-feira na igreja, falando sobre os anjos. Quem são os anjos? Espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 16. Os anjos são seres poderosos, inteligentíssimos, mas que respeitam uma hierarquia. E os anjos, eles estão o tempo todo trabalhando em prol da igreja, eles estão entre nós. Jesus falou: vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Então, os anjos muitas das vezes veem no nosso meio aquilo que eles não gostariam de ver, porque eles são seres santos, eles são inteligentes, eles observam. E aí, quando ele vê na igreja, quando os anjos veem na igreja uma insubmissão, uma desorganização, uma bagunça, eles se entristecem também, porque eles estão aqui trabalhando ao nosso favor. Então, quando eles veem também uma família desajustada, isso também entristece os anjos. Assim como eles se alegram por um pecador que se arrepende, quando a Bíblia diz que a festa no céu entre os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, os anjos que estão aqui nesse mundo, trabalhando ativamente ao nosso favor, eles muitas vezes se entristecem por tanta coisa ruim que eles veem no nosso meio. Então aqui, o apóstolo Paulo está falando da submissão da mulher à autoridade do marido, e ele usa o anjo, o argumento do anjo, porque o anjo também respeita hierarquia. O anjo também, ele sabe trabalhar debaixo da obediência, porque existem anjos mais poderosos, anjos menos poderosos. Tem Miguel, que é arcanjo, que significa arcanjo principal dos anjos, ou seja, os anjos têm um chefe, que é Miguel, e tem uma hierarquia, principados e potestades. E aí ele vai falar que ele vai usar essa questão da submissão da mulher, dessa hierarquia, e ele usa como exemplo os anjos que estão atentos também, né, ao que acontece no nosso meio. Mas aí continua falando, lendo. Você viu até o... Ah, tá. Falou sobre os anjos, né? Continua, só para ver. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. A mulher não é independente do homem, o homem não é independente da mulher. E aí, eu tenho relacionamento, porque vamos colocar assim, que a questão da mulher trabalhar, ela se acha totalmente independente. Então, quando você começa um relacionamento, ela acha que assim, ela nunca vai depender de você porque ela trabalha. A gente tem hoje no mundo dois extremos, né? Durante muito tempo, inclusive na sociedade dos tempos de Jesus, o machismo imperou. O feminismo é uma resposta ao machismo, só que de forma errada. Porque o que o feminismo diz? Que a mulher não precisa do homem. Né? E o homem, durante muitos anos também, ainda hoje, desprezou a mulher como se fosse uma pessoa de segunda categoria, como se não fosse tão importante quanto o homem. Então isso gerou uma resposta das mulheres, mas uma resposta errada, porque o que deve haver entre homem e mulher é o equilíbrio, e a Bíblia fala isso aí, que nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. O que nós precisamos entender é que homem e mulher são completamente diferentes,
e eles têm funções diferentes. Mas o fato de ter uma função diferente não faz o homem mais importante que a mulher. Então, quando Deus resolveu criar a família, ele usou o princípio da primogenitura. O que ele fez? Eu vou criar o homem primeiro. Deus não sabia que o homem precisaria da mulher? É claro que sabia. Mas Deus foi didático. Ele criou primeiro o homem, deixou Adão sozinho, experimentar a solidão por um tempo, que aí quando vê a mulher, Adão estava emocionalmente preparado para recebê-la, para dar valor a ela. Estava aqui sozinho no nosso corpo, e agora veio ela, eu vou dar valor, não vou maltratar não. É verdade, né? Adão estava lá no nosso corpo, não achava uma fruta sozinho, não fazia nada sozinho, quando vem a mulher, completa ele. Então Deus foi didático, Deus deixou Adão sofrer um pouquinho primeiro, para depois dar a mulher. E aí, quando a mulher vem, Deus tira da costela, para que ela pudesse estar lado a lado com ele. E então Deus estava mostrando ali o que já na criação? Que o homem seria o líder da família. Não seria melhor que a mulher. Ser líder não quer dizer necessariamente que a pessoa tem que ser melhor, mas que ela ocupa uma função diferente. Quando você entra no ônibus que tem um motorista dirigindo, imagina que se todo mundo que estivesse naquele ônibus com carteira de motorista quisesse dar uma voltinha. Ô motorista, deixa eu pegar o volante um pouquinho. Ia virar uma bagunça, né? Então ali ele está ocupando uma função de liderança, ele está conduzindo aquele veículo. Mas não que as outras pessoas ali talvez não tenham capacidade de dirigir, né? Que não sejam rápidas. É a função que ele está ocupando. Numa sala de aula, o professor vai dar o direcionamento, mas não quer dizer que eu seja melhor do que vocês. É a função que eu estou ocupando, é a minha função nesse momento. Então, numa família, que é uma organização, que é uma instituição também, tem que haver uma liderança. E essa liderança, no primeiro momento, seria do marido. Mas você tem, por exemplo, governador e vice-governador. Quando o governador não está presente, quem assume? O vice. Numa família, deveria ser o homem o líder, mas muitos homens, às vezes, não exercem a sua liderança, e esse espaço acaba sendo preenchido pela mulher. Ou quando marido e mulher falham, um filho mais velho assume a liderança da família. Então a gente vê isso. Agora, o que significa a palavra submissão, que dá muita confusão? Porque aqui, o tempo todo está falando da mulher ser sujeita, submissa. Submissão, a gente pensa que está embaixo, que quem está embaixo é inferior, mas a palavra submissão não quer dizer que a mulher seja inferior. Quer ver uma coisa? Esse prédio aqui, nós estamos aqui tranquilos porque nós sabemos que tem um alicerce. Se esse prédio não tivesse um alicerce, cheio de rachadura, sem coluna, alguém ia ter coragem de estar aqui? De vez em quando dá uma balançada. E, gente, aí, o prédio está balançando. A gente ia sair fora. Então o alicerce ele está embaixo, mas é ele que dá sustentação ao prédio. Então quem está embaixo não é inferior, quem está embaixo está dando sustentação. Então submissão significa embaixo, dando suporte à missão. O homem tem uma missão a ser cumprida. Adão tinha uma missão. Quando Deus criou Eva para que ela fosse submissa, não era para que Adão a maltratasse, a considerasse superior. Era para que Eva desse suporte à missão. Essa palavra ela é entendida de forma errada. E aí Deus vai fazer algo muito interessante para nos fazer entender essa questão da submissão. Ele diz assim: vós mulheres sede submissos aos vossos maridos. Mas vós, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Então, para uma mulher que é amada pelo marido, como Cristo ama a igreja, fica fácil se submeter à liderança dele. O problema é que a configuração de família está desestruturada, está desmantelada pelo pecado. Então, o marido não ama a mulher como deveria amar. Logo, a mulher não se submete a ele como deveria se submeter. Isso vira uma bola de neve, gera uma crise no casamento. Não é que Deus não tenha feito as coisas de forma perfeita, Ele fez, mas tudo está descaracterizado pelo pecado. Então, muitas vezes, o marido que deveria ser o provedor não é,
que deveria exercer o papel de liderança, não exerce, e a mulher acaba preenchendo essa ausência do homem. É o que a gente vê hoje em muitas famílias. E aí, quando a gente olha aquele texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 11, do 1 ao 10, o apóstolo Paulo falando que a mulher que profetiza, que prega, deve fazer com a cabeça coberta. Então ele está dando o aval aqui para que a mulher ensine na igreja. Então por que aqui ele está dizendo para a mulher, não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido? Ele não está falando do plano igreja. É aí que vem um entendimento importante. Ele está falando de família. Ele está falando de marido e mulher. Ele está falando do lar. Quando ele fala que não permite que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do marido, ele não está falando da igreja. Então, o que nós precisamos nas nossas igrejas e na sociedade de uma forma geral? Precisamos de mulheres ensinando, liderando. É tanto que uma sociedade equilibrada é uma sociedade onde a gente tem mulheres policiais, mulheres delegadas, mulheres juízas. O homem e a mulher se completam. Eles não são independentes um do outro. Então, uma sociedade saudável é uma sociedade onde tem homens e mulheres trabalhando lado a lado. Agora, no plano familiar, que é o direcionamento que a Bíblia está dando aqui em 1 Timóteo, quem é o marido? O marido deve ser o sacerdote do lar. O marido deve ser aquele que lidera o lar. O marido é aquele que vai instruir, que vai orientar, vai dar o direcionamento. E é por isso que ele está dizendo aqui, não permite que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em quietude. E a mulher vai conduzir a coisas de forma com sabedoria. Muitas vezes sem falar, mas com a sua vida dando exemplo, com a sua sabedoria, dando suporte ao homem para que ele conduza a sua família. Viram como é que o contexto é completamente diferente do contexto de igreja? Ele não está falando aqui de igreja, tanto que ele vai falar de Adão e Eva. E ele vai falar, o homem foi criado primeiro e não a mulher. E ele vai citar algo aqui, parece que ele coloca a culpa em Eva da queda. Quer ver? Vamos continuar lendo o texto? Versículo 13. 1 Timóteo. 2:13. Olha só, parece que ele coloca a culpa aqui da queda na mulher. A mulher aqui, parece que o apóstolo Paulo está arrasando com ela, né? A mulher não foi criada primeiro, mas foi o homem. Foi por causa da mulher que o homem caiu, mas também não. Quando a gente lê o livro de Romanos, a Bíblia responsabiliza Adão pela queda. Maldita é a terra por tua causa, Deus falou para Adão. Porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Eva caiu porque o que faltou ali? A comunicação. Se Eva pega o fruto e leva para Adão e diz assim, olha, tem um animal lá dizendo que é para eu comer, a gente deve comer sim ou não? Se ela consulta o marido, se eles agem em comum acordo, talvez a história seria outra. Mas ela age independente do marido, esse é o problema. Quando homem e mulher agem independentes um do outro. E aí, quando Adão come do fruto, ele está sendo conivente com a mulher. E uma pergunta fica aqui, será que Adão orientou Eva direitinho para não comer daquele fruto? Porque Deus deu a ordem a Adão, não coma do fruto, porque do dia que comer você vai morrer. Será que Adão, como líder, ele realmente conduziu a coisa de forma para que Eva não tivesse a orientação, o esclarecimento necessário para não comer o fruto? Porque o responsável pela queda foi o homem, a mulher teve participação, mas o principal responsável foi o homem. Então, quando a Bíblia, quando Paulo está dizendo aqui, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão, ele não está chamando a atenção para a culpa, ele não está jogando a culpa na mulher, mas ele está falando da questão da liderança, que a mulher tomou a frente do homem, quando ela não deveria ter tomado.
se Adão tivesse se posicionado, quando ela veio para Jesus, se tivesse se posicionado, Para Deus, mesmo, para ele. não, sim, mas olha só, quando ela veio, ela pegou o fruto, aí ela comeu. Depois ela falou com Adão. Sim. Ela primeiro tomou a frente dele e tomou a sua própria decisão. Se ele tivesse se posicionado falando que ele não iria comer. Bom, o texto diz assim, e Eva pegou o fruto, tomou e comeu e depois deu ao seu marido. Isso dá margem também para a seguinte interpretação: será que ela não levou o fruto até Adão, comeu primeiro e falou assim, agora come? E foi com o consentimento dele? Será que ela não comeu também na frente dele e depois deu a ele? Houve um espaço de tempo, ela estava lá no jardim, comeu sem que ele visse e depois levou para ele comer. Não dá para a gente discernir realmente como é que foi o fato, né? Mas eu acredito que ali Adão amava Eva. Se for o caso dela ter comido primeiro sem que ele visse e ela levasse para ele em solidariedade a ela também pode ter comido. Olha, já que você comeu, eu vou comer também. Eu não vou te deixar sozinha. Eu não vou deixar você morrer sozinha. Não houve ali talvez um sentimento de ajuda. Eu estou nessa junto contigo, eu vou comer também. Ou será também que ele nem esquentou e ela falou assim, Adão, eu comi, não aconteceu nada, prova aí para você ver. E quando ele comeu foi que a coisa, né, aconteceu. Não tem como a gente saber o que realmente houve. Mas uma coisa é fato, a culpa maior foi de Adão, porque ele era o líder. Mas a gente também pode ter essa questão, se ele tivesse posicionado, depois Deus poderia não acontecer nada. Será que ela seria menos culpada, né? Será que ela, talvez, esse pecado seria perdoado por Deus e a humanidade não teria caído? Pode ser. Pode ser. Como ele é um cabeça, igual a família, né? Quando você tem você toma uma decisão, uma coisa, comprar uma casa, vai levar a decisão um carro. São decisões comuns. Mas quem toma a decisão final? Na verdade, não é a decisão final, é a liderança. A decisão é tomada em comum acordo, porque a mulher, submissão, suporte à missão. Então o homem não pode tomar uma decisão sem a concordância da mulher, que ele vai estar cometendo um erro, ainda que ele seja o líder, né, da família. E no final, já são 11h35, eu vou deixar esse último versículo aqui para a próxima aula. Contudo, ela será salva dando à luz a filhos, se continuar na fé, na caridade e santidade com sobriedade. Parece que a salvação da mulher está sendo condicionada a ela dar luz a filhos. Mas também não é isso que a Bíblia quer dizer. A gente vai entender melhor esse versículo na semana que vem. Amém? Paulo. Paulo, eu acho que foi o primeiro batista a ser também pastor, né? Deus também, né? Casal dele. Às vezes a mulher é uma coisa, às vezes a pessoa se Deus. Vai lá na casa, Deus fala com ele, né? Deus fala com ele, não sei, às vezes também que a Bíblia diz assim, melhor é serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então quem é a terceira pessoa que está ali conduzindo o casamento? É o Espírito Santo, é Deus. Então quando há divergência entre marido e mulher, e sempre há, deve-se buscar em oração a direção de Deus. Então,
resumindo, né, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo não estava sendo machista, mas ele estava falando da função, né, dos papéis do homem e mulher na família. Não era sobre igreja, ele está falando de família. Ele não estava culpando Eva pelo pecado, tanto que depois em Romanos ele fala que o primeiro Adão falhou, né? E aqui foi, né, uma série de questões culturais do Novo Testamento que a gente tem que entender para não fazer a interpretação de forma errada, né? Quem lê esse texto aqui não analisa a fundo fica com raiva de Paulo, né? Como é que é? A mulher não pode falar, não pode ensinar. Por isso que não casou. Verdade. Amém. Semana que vem a gente finaliza esse último versículo e começa Apocalipse. Vamos orar, vamos interceder pelo nosso irmão Vanderlei, internado. Deus pode estar restaurando a saúde dele. Em breve ele possa estar aí conosco mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, te damos graças a Deus por esse dia, Deus, pela tua palavra, porque a tua palavra é perfeita, ó Deus, e o Senhor direciona, o Senhor abençoa, o Senhor nos dá entendimento. Ó Deus, que a tua palavra, a cada dia possa nos conduzir e nos fortalecer. Obrigado, Deus, por esse precioso alimento espiritual. E que possamos ainda crescer muito, Deus, ao longo dos próximos meses, ó Deus, com todo o ensinamento que ainda teremos. Pai Santo, agora nós queremos, ó Deus, te interceder pelo nosso irmão Vanderlei. Senhor, que ele possa, Deus, alcançar o favor do Senhor, dos médicos, das enfermeiras que ali estão, enfermeiros, as médicas, ó Deus, que possa ser dado um direcionamento melhor, Deus, para essa questão da sua saúde. Ó Deus, que ele possa conseguir o melhor tratamento possível, que o Senhor possa, Deus, tocar no coração daquelas pessoas que ali trabalham, para ajudá-lo, para terem boa vontade, e que ele possa, Deus, em breve estar de volta, ó Pai, curado, Deus, com os seus rins restabelecidos, ó Deus, e tendo uma vida longa, Deus, na presença do Senhor. Livre ele do mal, perdoa os pecados, guarde o teu filho, e que em breve possamos tê-lo aqui novamente conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo certo. Tchau.